Nós temos a gratíssima satisfação de receber hoje aqui, como nossa palestrante, a rotariana Marlene Macho. Ela é graduada em Direito, pós-graduada em Psicanálise e Ciências Humanas, associada do Rotary Club do Rio de Janeiro, Botafogo, acadêmica da Abrol Rio, e responsável pela Subcomissão Distrital de Bolsas Educacionais do Distrito 4571. A Marlene vai nos falar sobre SAF, uma questão de saúde pública, e o que nós temos com isso. Marlene, eu tenho a grata satisfação de passar a palavra para você. Destrave o seu microfone e o Rotary Clube Brasília 5 de dezembro a recebe de braços abertos. Microfone, Marlene. Ok. Primeiro, eu queria até cumprimentar esse protocolo. Que protocolo lindo, fiquei até emocionada também com o hino que vocês têm. Parabéns, parabéns. Então, boa tarde a todos. Eu estou realmente muito agradecida pela oportunidade de conversar com vocês e transmitir algumas informações que talvez possam ser aproveitadas, né, para que vocês levem para a comissão de serviços à comunidade. Então, é um prazer estar aqui. O tema lembra um pouco algo assim científico, e eu tenho que dizer que realmente eu não sou da área científica, embora o tema seja um tema assim que leve para esse lado. Mas eu vou tentar passar para vocês o que eu considero que seja importante e possível para ser feito dentro de qualquer clube, né, interessado. Eu acho assim que nós temos uma obrigação até, né, de estarmos atentas a tudo que possa levar o bem-estar a todos, e, sobretudo, há pouco nós falamos sobre patriotismo, talvez, né? Então, eu acho que isso é também uma forma de patriotismo. Bom, há pouco mais de 20 anos, eu vou tentar passar de uma maneira informal. Há pouco mais de 20 anos, a Comissão de Serviços à Comunidade do meu clube do Botafogo incluiu em suas metas a atenção ao abuso de álcool por jovens. E nós tínhamos parceria, inclusive até com a prefeitura, tivemos parceria com o Rotary Nova Iguaçu, que tinha à frente até o companheiro, que ia ser governador, Luiz Carlos Fávaro. Eles fizeram uma cartilha muito boa, maravilhosa, e nós ficamos fazendo vários projetos, principalmente em escolas públicas, onde tinham os jovens, e nós procurávamos atrair através de projetos que envolvessem, às vezes, uma premiação. Nós fizemos teatrinho de fantoches, nós fizemos cursos de redação, e tivemos até umas experiências interessantes, porque as pessoas desse grupo, por exemplo, da prefeitura, levava um questionário, passava entre todos. Nesse questionário perguntavam: você ingere bebida alcoólica? E todos votavam que não, que não, que não. Aí tinha uma série de palestras, conversinhas, tal, e eles voltavam com um outro questionário, mas queria, né, fazer bater, tal. E aí é interessante: quais são as bebidas que você ingere? Cola, água, refrigerante, cerveja, né? E aí eles botavam cerveja. Ou seja, na cabecinha deles, cerveja não era uma bebida alcoólica, tá? Então, é interessante, eu estou comentando isso, porque quando a gente, às vezes, vai conversar com jovens, porque cada vez estão bebendo mais cedo,
A gente tem que ver isso, até certas coisas que dizer, não, mas é impossível, todo mundo sabe. Não é todo mundo sabe. É que nem falar em, isso é álcool, isso não é, ou então a cerveja não faz mal, não é como a cachaça. Então, saber que tudo é álcool. Não estamos sabendo se é o teor alcoólico, se é mais ou menos. É álcool. Bom, enfim, e foi em meio a essas atividades que eu comecei que nós conhecemos o neurologista, doutor fantástico, até agora, nosso grande amigo, José Mauro Braz de Lima. E ele nos apresentou a SAF, a Síndrome Alcoólica Fetal. E daí em diante, o Rota de Botafogo adotou a SAF como o seu projeto máximo, né? O projeto mais importante. E, como eu disse naquele vídeo que eu lancei recentemente, nós continuamos teimosamente, né, divulgando isso, o que dá também uma certa tristeza, porque já lá vão mais de 20 anos. Né? Mas cá estamos até, né, por exemplo, e muito feliz que eu estou por poder passar um pouquinho da nossa experiência. Então, obrigado mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade. A SAF constitui-se em um dos mais instigantes e preocupantes problemas de saúde pública, saúde materno-infantil, e que compromete milhares de crianças em todo o mundo, devido ao consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Embora ela seja citada em tempos antigos, mas até hoje existe um público que ignora, e só nos últimos, quase que nas 2 décadas, é que começamos a ter mais literatura falando sobre isso, e as pessoas automaticamente tomando conhecimento. E eu fico pensando assim, como é triste você saber, às vezes, de estatísticas. Eu tenho, às vezes, um pouquinho de implicância com estatística, mas ela precisa, às vezes, ela dá um choque, né? Tem um choque de saber que a cada hora nascem. Eu botei no meu vídeo 3 crianças com SAF, mas não é. Já soube que é entre 5 e 6. Isso varia com vários países. Na França é mais ou menos também 4, 5, ou talvez até menos 3. Nos Estados Unidos são 10 crianças. Então, a cada hora nascem essas crianças que vão ter problemas no mundo inteiro, a vida toda. A SAF constitui-se um dos mais instigantes, realmente preocupantes, né? Porque a criança que nasce com SAF, ela nasce com problemas, e esses problemas dificilmente vão ser, às vezes, até detectados. O problema é esse, eles vão ter dificuldade de ser detectados. Então, a família que tem uma criança, muitas vezes crianças adotadas, e vê que aquela criança, de repente, começa a ter problemas, ela leva a um neurologista, ela leva a um pediatra, e tudo, e às vezes até não consegue ter de início, de imediato, o diagnóstico correto. E, como eu disse, é interessante, ou é triste até, saber como nós demoramos a tomar conhecimento, porque enquanto você não sabe como curar. Eu tive uma experiência, assim que nós começamos a saber sobre a SAF, eu fui falar sobre esse assunto com um grande amigo, que era um excelente pediatra. Basta dizer que o pai dele foi quem introduziu a pediatria
com uma especialidade, não existia especialidade em pediatria há tempos atrás. O médico estava lá cuidando da mãe, papapá, cuidando da mãe, e ela dizia assim, eu vim com meu filho, que também não está muito bem, que está lá, ficou com a vovó, que não sei o quê. Então, ele ia no corredor, via o que tinha a criança e receitava qualquer coisa. Então, eu comentei com esse amigo meu, um grande pediatra, o pai tinha sido introdutor, e ele nunca tinha ouvido falar em SAF. Então, a dificuldade de conhecer o assunto leva à dificuldade de cuidar, né, do assunto. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica e com um perfil de grande consumidor. Daí que o Brasil no Brasil, a SAF é um grave problema de saúde pública. Nós somos, além disso, nós temos a preocupação de um enorme aumento de consumo de álcool, principalmente por jovens, principalmente por mulheres, e muitas vezes grávidas. Agora mesmo no Carnaval, eu estava vendo, às vezes, nos blocos e tudo, meninas muito jovens e todas com a sua bebida ali. Quantas vezes até que estão grávidas ainda nem sabem. O fato é que o feto ingere álcool pelo cordão umbilical. Então, ele bebe junto com a mãe. Não tem essa coisa também de dizer, não, mas logo no início, às vezes até lembra, vovó dizia que era bom beber não sei o quê, malzubia, porque você nascia com muito leite. Agora nós temos uma outra visão. Então, vamos ver o que diz agora. Que o feto está bebendo junto com a mãe. Então, um amigo meu, grande pediatra, e que dizia que não sei como eles conseguiram, como se fosse fotografar, e viam o bebê como se fosse bêbado, cambaleando, enquanto a mãe bebia. Então, vamos lá. O que podemos fazer, né? O que acontece é que, primeiro, saber quais são os efeitos. A criança pode nascer, em geral, com baixo peso, ela pode nascer com microcefalia. Quem conhece, já conhece alguma coisa assim, como eles chamam da facies, né? Mas, sobretudo, aquilo vai afetar órgãos vitais da criança, né? Não são só neurológicos, mas órgãos vitais, neurológicos, cognitivos, mas, sobretudo, distúrbios de comportamento. No Brasil, nascem, como eu disse, hoje em dia, né, cerca de 5, 6 crianças. O doutor José Mauro me disse, Marlene, são 6 crianças. Mas, diante dessa preocupante realidade, que é médico, a gente pode saber que é médico social, de saúde pública, os brasileiros em geral, e nós rotarianos em particular, temos pela frente um grave problema, um urgente desafio que atinge diretamente centenas de milhares de pessoas com deficiências motoras, mentais, sociais, com uma reduzida oportunidade de uma vida digna, cidadã e plena em direitos. Eu não gosto de falar em dinheiro, que eu acho assim de mau gosto, né? Às vezes é um peso muito para a sociedade, mas realmente até o problema econômico é levado em conta, né? Se nenhuma grávida consumir bebida alcoólica durante a gravidez, nós vamos botar isso no nível 0. Mas basta ela, durante 9 meses, ela não beber nenhuma bebida alcoólica. E isso vai fazer com que desça para o nível 0, naturalmente. E aí, essa criança vai ser, vamos dizer, salva, não é? Dessa tristeza de viver uma vida de tristeza, não só que prejudique ela, mas toda uma família.
Não existe até casos de, vamos dizer, o pai não aguentou, ele se separou, os irmãos brigam porque acham que só aquela criança é que merece atenção. Então, ela cria uma série de problemas familiares também. Enfim, qual é o nosso papel? Nosso papel é só esse, o papel de ficar informando, e temos tantas oportunidades. Nós podemos fazer folhetos, nós podemos ir à escola, nós podemos trabalhar com jovens, eu gosto muito de trabalhar com Rotaract, Interact. Quando foi no Carnaval, eu fiz uma espécie de um cordel e imprimi isso, e os jovens podiam levar e distribuir, porque é a hora em que estão bebendo cachaça, bebendo... Então, sobre os problemas que podem advir dessa brincadeira, desse pequeno deslize. Então, pode-se fazer muita coisa e ajudar a saúde pública, né, do brasileiro em geral, e saber que esse problema, que é urgente, que é um desafio, que atinge milhares de pessoas, pode ser resolvido, sim. É uma coisa que basta aqui, assim, qual é a vacina contra a SAF? A vacina é a informação. Então, eu estou muito feliz diante desse primeiro, até desse interesse, né? E na certeza de que o Rotary de Brasília vai abraçar essa causa. Então, eu fico à disposição para, vamos dizer, sugerir, às vezes, assim, olha, isso deu certo, isso não deu, ou então dizer, olha, que tal se vocês fizessem isso, fizessem aquilo, com a nossa experiência. Eu não posso lhe dizer que eu tive acesso a todas as... apesar de ser muito amiga, e hoje em dia ele é o meu conselheiro 24 horas por dia, doutor José Mauro Braz de Lima, mas eu não posso dizer como é que isso está sendo encaminhado, embora a gente procure, né, divulgar e tudo. Pelo que eu vejo, ainda existe uma certa preocupação, uma grande preocupação. E nós procuramos sempre também não é uma ajuda, mas, digamos assim, que haja uma certeza de que é uma parceria que vai realmente ajudar, que seja junto aos políticos. Então, neste momento, por exemplo, está havendo isso graças a uma amiga que é da área de saúde mental. E ela se apaixonou também pela causa e conseguiu, está havendo lá na Câmara dos Vereadores um momento onde eles vão discutir publicamente esse assunto para ver se torna obrigatório isso, ou aquilo, ou o dia da SAF ser comemorado, enfim, qual é a parceria que nós podemos adquirir. E o nosso grande sonho seria, assim como eles botaram nos pacotes dos cigarros, ter nas bebidas alcoólicas, não tem isso, beba com moderação, beba lá, botar assim, se engravidar. Não beba, se beber, não engravide. Na França já estão botando, às vezes, aqueles... você vai ao restaurante, né? E bota aquele coisinha lá, individual, já estão escrevendo, às vezes, ali. Se engravidar, não beba, se beber, não engravide. Às vezes você até assim, pô, tirou até meu apetite. Mas a verdade é essa. Isso tem que ir sendo jogado na cabeça das pessoas para que haja uma maior conscientização e lembrar sempre que coisa boa dentro dessa coisa tão triste, que coisa boa que é uma doença 100% evitável, diferente da síndrome de Down. Então, ela é previsível e ela é evitável. Compete a nós. Vamos agora, eu fico aqui aberta para perguntas, porque eu acho que é importante, sempre ficam algumas dúvidas na cabeça. Não tenho muito o que dizer,
E quando eu digo até com muita tristeza, porque a gente já vem falando nisso há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo, mas ainda existem pessoas que dizem assim, não, mas se for só um pouquinho, aquilo que eu comentei, não, mas se for uma cervejinha, não, porque não pode é cachaça, não tem, não, isso não é problema de teor alcoólico, é problema de álcool. Então, essa conscientização é que é importante a gente levar adiante. E eu fico muito feliz de saber que ganhamos mais um parceiro, se é que a gente pode dizer isso, para vezes que estão nos arrogando a donos da verdade, mas mais um parceiro importantíssimo, importantíssimo. Então é isso, eu fico aqui à disposição, porque eu acho que pode ter surgido dúvidas, e eu gostaria muito de, na medida do possível, acabar com essas dúvidas, para que a gente possa, com muita seriedade, mas com muita certeza de que está fazendo a coisa que vai adiantar, porque assim, não adianta. Se até hoje ninguém vai continuar, vão continuar bebendo mesmo. Não adianta, é não desistir, mas não desistir. Muito bom, muito bom. Obrigada, Marlene. Qual a repercussão política que o tema tem no Brasil? Se me permite, eu gostaria de perguntar para a Marlene se no momento no ato, se o homem está também bêbado, se ele já bebeu, ele também transfere para a criança. Não tem problema, não. Se o homem beber, mesmo com relações sexuais, não tem problema nenhum. O problema é a gravidez pelo cordão umbilical. Durante a gravidez, tá certo. Obrigada, Marlene. Umbilical, tá? Claro que a gente, vamos dizer, um bom parceiro, sabendo que às vezes a esposa está num momento difícil e que ela um cálicezinho não vai fazer mal, ele precisa ser também informado, não é de que não existe isso de dose mínima, ou então do tipo, como eu digo, do tipo de bebida. É álcool. Então, tem que parar de fumar e parar de beber, totalmente. Interesse político. Quer dizer, o nosso clube mesmo tinha conseguido interessar alguns políticos, tinha até a capa de um projeto, etc. e tal, mas depois parou. Foi para Brasília, ela ficou parada durante anos. Mas uma amiga minha que trabalha com saúde mental, ela é uma psicóloga ela não é rotariana, e, aliás, ela foi associada à seminária honorária do Rotary Tijuca. Não, do Rotary Barra da Tijuca. E Dina Frutuoso é o nome dela. E a Dina tem conseguido fazer contato também com alguns políticos. Acho que, se não me engano, hoje mesmo está tendo na Câmara dos Vereadores, justamente essa discussão pública e tal. Ela vai falar. Agora, até que ponto isso vai dar? Porque tem que saber o que vai conquistar. Vamos ser... É triste falar isso, mas vamos ser práticos. O que vai conquistar. É muito difícil você, às vezes, chegar, não quero falar mal de político, nem nada, não, eu sou apolítica, eu quero bem para o Brasil, mas eu acho assim que há muito essa coisa de um interesse, e aí o que eu ganho com isso? Assim, sabe, a simpatia, a antipatia, a dificuldade, às vezes, de levar a um determinado público, ou até um projeto, mas eu acho que isso aí seria importantíssimo, ainda mais se você fala, como eu comentei aqui, com o efeito econômico, não é, no próprio país, porque as pessoas não vão poder contribuir, não é, o trabalho, porque tem vários níveis, vários graus, né, como eu disse, alguns, seja no nascimento, um neurologista que seja até da área, porque nem todos os neurologistas são da área, conseguem detectar. Os que são já vêm pelas faces, ou pelo peso mais baixo, ou a microcefalia, já vê que aquela criança
vai ter problemas. E isso durante, não é, à medida que ela cresce, pode acentuar, pode ser pior, pode não ser, não tem cura, mas pode ter, às vezes, um jeito de, vamos dizer, melhorar a socialização dessa criança. Mas o político, ele pensa muito justamente no retorno. Mas é importante para poder, pelo menos, colocar essa obrigatoriedade das bebidas alcoólicas. Também não sei até que ponto quem vai beber vai olhar no rótulo, ou quem fumava deixou de fumar porque dizia que o tabaco fazia mal. Eu desconheço isso, embora tenha feito análise como cliente durante 10 anos, eu acho que ainda o ser humano ainda é um pouquinho difícil de ser entendido. Acho que é importante, sim, ter acesso aos políticos para tentar, pelo menos, alguma coisa, uma faixa da população que pode justificar, dizer, eu não sabia, então passa a saber. Marlene Manso, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua palestra, e você vai receber um certificado pela apresentação desse tema muito importante, um tema que também interessa fundamentalmente ao Rotary. E eu deixo com você o nosso carinho, as nossas palavras. 2 minutos para suas considerações, Marlene. Olha, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e pedir que vocês levem adiante, digamos, um pouco que eu disse, mas que tenha sido compreendido, entendido e compreendido, porque, principalmente os jovens, não é? E ver o que eles vão ganhar nisso. Porque hoje em dia, eu não gosto de dizer, fazer comparações do meu tempo, mas realmente hoje em dia os jovens estão um pouquinho perdidos e é preciso esse resgate da conversa em família. Eu peço, então, que quem for papai, quem for mamãe, quem for vovô, quem for vovó, conversem em família, de uma maneira descontraída, o que aprenderam é que, olha, hoje eu soube que tem uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal, SAF, e que traz muitas tristezas, muita dor para uma família cuja criança, que às vezes, até como eu disse, às vezes foi até adotada e não se sabe a origem, se a mãe bebeu ou não, mas que possam ser ajudadas a levar uma vida mais ou menos normal, adequada, mas será sempre uma criança com pouca oportunidade, com pouca chance até de ser feliz. E isso vai influir na família inteira. Às vezes vai até atingir os irmãos, que vão ter um pouco de dificuldade, às vezes vão ter vergonha daquele irmão. Então, é uma questão de cidadania, uma questão de, não falo de religião. Marlene, muito obrigado pelas suas considerações finais. A gente está sempre compartilhando esse orgulho de ser rotariano e a gente fecha a 33ª reunião, saudando para o profissional e batendo o sino.